noite! Começa mais um dia, um assunto sério antes de dormir. Hoje, quarta-feira, dia 20 de abril de 2022. Ontem Jesus Cristo nos ensinou, que Ele veio cumprir todas as coisas, cumprir a lei, os profetas. É interessante se a gente for lá para o Evangelho de Lucas 24, quando ele ressuscita e vai falar com os seus discípulos, aparece para os seus discípulos, ele fala a mesma coisa. Ele fala que ele cumpriu tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos declararam a respeito dele. Olha que coisa maravilhosa. Então, nós temos que entender isso. Nós não podemos confundir por que Cristo Jesus veio. E hoje nós vamos continuar falando um pouco mais sobre isso, segundo as Escrituras Sagradas, segundo a palavra do Senhor, segundo o entendimento da Escritura Sagrada. Então, ele não veio. Ele não veio para negar nada. Ele veio para praticar, cumprir e executar tudo que era necessário ser realizado. E aí tem um episódio, um testemunho em Mateus capítulo 20, capítulo 20, e também em Marcos capítulo 10. Os filhos de Zebedeu, ou seja, a mãe de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, chegou e disse: Jesus Cristo, eu gostaria que o Senhor desse um lugar especial para os meus filhos. Porque Jesus Cristo já estava falando sobre tudo que iria acontecer com ele. Ele já estava deixando muito claro para os seus discípulos que ele seria maltratado, que ele seria julgado, que ele seria condenado. Quando ele chegasse em Jerusalém, que ele seria, muito maltratado. As pessoas odiariam ele ao ponto de entregá-lo na cruz, para a crucificação. E aí Tiago e João, a mãe de Tiago e João diz assim: puxa, por favor, dê um lugar especial para os meus filhos, um sentando à tua direita, outro à tua esquerda. É interessante que Jesus Cristo falou para os dois, para Tiago e João: olha, vocês não sabem o que estão pedindo. Não cabe a mim, cabe ao meu Pai. É Ele que declara todas as coisas. Inclusive a volta de Cristo Jesus, só Deus sabe. É Ele que declara todas as coisas. E aí Jesus Cristo pergunta para eles: mas vocês estão dispostos, são capazes? Lá no versículo 22 de Mateus capítulo 20, vocês são capazes de beber do cálice, do terrível cálice do qual eu logo vou beber? Ou seja, Jesus Cristo faz uma pergunta muito clara: vocês realmente estão dispostos? Será que vocês sabem o quão será o meu sofrimento? E vocês estão dispostos? Vocês estão dispostos a beber mesmo do mesmo cálice que eu vou beber? A ser condenado, julgado, maltratado, pisado, chicoteado, cuspido, humilhado e depois ainda ser crucificado? Passar vergonha, ser envergonhado, ser considerado indigno de continuar tendo vida? Será que vocês são capazes? Aí eles respondem: sim. Sim, responderam eles. Aí Jesus falou para eles no versículo 23: é certo que vocês beberão deles, disse ele. Aqui tem algo interessante. Eu vou terminar o versículo 23, a qual ele diz: mas não me cabe dizer quem sentará nos tronos perto do meu. Esses lugares estão reservados para as pessoas que meu Pai escolher.
É bem isso. Jesus Cristo diz: é certo que vocês beberão. Então, igreja, para mim e para você, vamos ser sinceros, porque o assunto é sério, a gente tem que beber, tá? Para um dia poder ter uma vida eterna, tem que beber o cálice. Tem que beber o cálice. Entendeu? Não? Isso mesmo. Eu não sei qual é o cálice do Evangelho para a tua vida, mas ele tem que ser bebido. O cálice de Cristo Jesus ele bebeu. Foi o Cordeiro. Foi o Messias. Foi o Filho amado, em quem Deus tinha alegria. Obedeceu, amou o Pai e bebeu o cálice dele. Para que eu e você possamos ter um lugarzinho lá no céu, temos que beber o nosso cálice, tá? Temos que beber. Eu não sei qual é o teu, porque o Espírito Santo revela o seu cálice para cada um. Um cálice próprio. Eu sei qual é o meu. E se eu não beber, Jesus Cristo foi muito claro em dizer: vocês estão preparados? Vocês realmente são capazes de beber o terrível cálice do qual eu logo vou beber? E eles disseram: sim, sim. É certo que vocês beberão dele. É certo que vocês não podem me negar, disse Jesus Cristo. É certo que vocês têm que se tornar meu discípulo. É certo que vocês têm que pregar o Evangelho. É certo que vocês têm que anunciar o Evangelho. É certo que vocês têm que ser árvores frutíferas. É certo que vocês têm que ser santo, porque eu sou santo. A gente tem que tomar muito cuidado, porque estamos permitindo entrar coisas na nossa vida, estamos permitindo situações fazerem parte da nossa vida, que pode nos impedir de beber o cálice, que pode nos impedir de ter um lugar no reino celestial. Não brinca, não brinca com coisa séria. O assunto é sério. O assunto é sério. Sabe, todo ser humano tem uma predestinação. Sabe qual é ela? Vida eterna. Porque a tua alma, ela é eterna. Agora, qual é a vida eterna que nós estamos construindo para nós? Com Deus ou com o diabo? Porque se eu não estou em Deus, eu estou no diabo. Se eu não estou em Cristo Jesus, eu sirvo o maligno. Isso é muito claro. Isso é muito claro. Ou seja, todos nós somos predestinados a uma vida eterna. E qual será essa vida eterna? Jesus Cristo diz que tem um cálice que tem que ser bebido. Entendeu? Tem que ser discípulo dele. Aí Jesus Cristo, no versículo 25, que é a nossa parte hoje, fala o seguinte, de Mateus 20. Mas Jesus os reuniu e disse: entre os ímpios, olha que coisa maravilhosa, entre os ímpios, os reis são tiranos, e cada oficial domina sobre aqueles que estão abaixo dele. Mas entre vocês devem ser diferentes. Todo aquele que quiser ser importante entre vocês deverá ser um servo. E quem quiser ser o primeiro deverá servir como um escravo.
Quer ser importante? Sirva. Quer ser primeiro? Sirva. Vou tornar a repetir. Quer ser importante? Sirva. Quer ser primeiro? Sirva. Aí ele continua dizendo, no versículo 28, a atitude de vocês deve ser igual ao Filho do Homem, ou seja, igual à minha, disse ele. O que é que o Filho do Homem fez? Que não veio para ser servido. Não veio para ser servido, mas para servir e dar. Presta atenção. E dar a sua vida para salvar a muitos. Então, Jesus Cristo deixa isso muito claro. Quer ser discípulo dele? Quer ter um lugarzinho no céu? Quer que Deus te dê a vida eterna com ele? Jesus Cristo diz, faça como o Filho do Homem. Faça como eu fiz. Eu não vim ser servido. Eu vim servir. Entendeu? Eu não vim ser servido. Eu vim servir. E aí ele termina esse versículo declarando, e dar a sua vida para salvar a muitos. Esse foi o cálice que Jesus bebeu. Para poder nos salvar. Essa tem que ser a minha preocupação. Ser igual ao Filho do Homem. Eu lembro de algumas passagens bíblicas, onde Jesus Cristo começa a lavar os pés dos seus discípulos. E ele fala para Pedro que ele tinha que lavar os pés deles. Senão, eles não poderiam fazer parte do reino dele. Não poderiam ser discípulos dele. E ele diz, como eu faço com vocês, assim vocês têm que fazer com os outros. Então Jesus Cristo vai lá e lava os pés dos discípulos. Eu acho interessante que Jesus Cristo, quando aquela multidão estava ali ouvindo ele, e aqui tem um discernimento para nós, tá? Para mim e para a tua vida, para minha e para a tua. Aquela multidão só foi alimentada porque, em primeiro lugar, eles estavam atrás do reino de Deus e da justiça de Deus. Entendeu? Reino de Deus e justiça de Deus. Aquela multidão não tinha para onde ir. Por mais que elas saíssem dali buscando um lugar para que alcançasse alimento, não teria o suficiente. E Jesus Cristo alimenta aquela multidão. Sabe por que Jesus Cristo alimenta aquela multidão? Porque elas estavam buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça de Deus. Elas estavam diante do Filho do Homem. Entendeu? Elas estavam diante do Filho do Homem, buscando a sabedoria do reino de Deus, querendo conhecer o Filho do Homem, ou seja, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus olha para aquela multidão e vê que elas estavam como ovelhas sem pastor. Elas precisavam de receber um alimento espiritual. Elas precisavam de conhecer o reino de Deus. Elas precisavam de saber o quanto Deus a amavam. As amavam. Elas precisavam. E elas pararam para ouvir. Jesus Cristo, ele mesmo diz, o Filho do Homem não veio ser servido, mas veio servir. O tempo todo Jesus Cristo servia. O tempo todo Jesus Cristo servia. Serviu a vida de Bartimeu, serviu a vida daquele homem paralítico, serviu a vida do leproso, serviu a vida daquela mulher adúltera, serviu a vida da mulher de Samaria, samaritana, serviu.
Quem quis, serviu. Quem precisou, ele serviu. Serviu Zaqueu. Ele foi servindo. Serviu Lázaro. Serviu Marta, Maria. Serviu tantos. O tempo todo servia. O tempo todo estava ali à disposição para ajudar, para consolar, para trazer um discernimento. Estava lá o pai incrédulo, estava lá servindo. Estava lá servindo. Estava lá servindo. Entendeu? O tempo todo. E ele diz: e eu vim dar a vida em resgate de muitas. Este foi o cálice de Jesus Cristo. Essa foi a estrutura dele. Se queremos ter uma vida eterna, tem um cálice para beber. E esse cálice está no Senhor Jesus Cristo. Só Ele é o único caminho, verdade e vida. Não adianta buscar em outro lugar. Tá? Só Ele. O Pai só ouve o Filho, Jesus Cristo. Em nossas orações, se não estivermos em Cristo Jesus, elas não serão ouvidas. Porque Ele diz: em meu nome, tudo que vocês pedirem, em meu nome. E para ter, e para estar, e para pedir no nome, tem que estar no nome. Tem que beber esse cálice. Se eu quero uma vida eterna, eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. Ou eu me entrego, ou eu me perco. Então eu vou tornar a repetir. E quem quiser ser o primeiro, deverá servir como um escravo. A atitude de vocês, versículo 28, deve ser igual ao Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida para salvar a muitos. Entendeu? O cálice ele bebeu. Totalmente. Jesus Cristo bebeu o seu cálice. Ponto final. Bebeu. Ele entregou, ele deu a vida dele. Ele comprou a nossa vida com a vida dele. Ele resgatou a nossa vida entregando a vida dele. Entendeu? Foi isso que ele fez. Ele comprou a nossa vida entregando a vida dele. Nos resgatou. Ele veio para servir. Servir. E o tempo todo ele serviu. E o tempo todo ele servia. Ele mesmo diz: para mim ser o primeiro, eu tenho que servir. Tenho que servir. Se eu quero ser o primeiro, eu tenho que ser o último. Se eu quero ser o primeiro, eu tenho que servir. Só isso. Eu tenho que ser uma árvore frutífera. Eu não posso pegar os meus frutos e lançar. Eu não posso um fruto estragado e lançar, não. O meu fruto tem que ser com qualidade. O meu fruto tem que ser com qualidade para que alimente aquele que será alimentado, sacie a fome dele. E quando ele acabar de saciar a fome dele, existe ali uma semente para ser semeada. Semente de qualidade. Eu não posso ser qualquer espécie de cristão. Eu não posso ser qualquer espécie de cristão. Eu não posso. Porque o meu compromisso é com o Criador, onisciente, onipresente, onipotente.
Eu não posso brincar. Eu não posso levar a minha vida de qualquer maneira. Eu tenho que começar a analisar as minhas atitudes. Como que eu quero uma vida celestial se não faço nada? Se não faço nada, nem me arrepender dos meus pecados, nem confessar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Jesus Cristo nos ama sim. Ele mesmo disse que veio dar a vida dele para nos resgatar. Então isso mostra para mim e para você que estávamos perdidos. E se não estivermos nele e não aceitarmos ele e não bebermos desse cálice, vamos continuar perdidos. Como que pode uma situação na minha vida não ser abandonada depois que eu ouvir essa verdade, esse amor? Como que pode eu continuar errando naquela circunstância? Como que pode eu querer fazer uma aliança com um homem, com seres humanos, com homens pecadores, sabendo que essa aliança não agrada o Senhor? Vai me impedir de beber o cálice, vai me afastar daquele que deu a vida por mim. Ele deu a vida dele para me resgatar. E como que pode eu ainda ter circunstância na minha vida que me impede de viver esse resgate? Eu acho que o assunto sério aqui hoje é esse: viver esse resgate. Eu tenho que viver esse resgate. Eu tenho que permitir viver esse resgate. Eu não sei qual foi o dia que aconteceu, mas esses dias aconteceu um episódio, se eu não me engano, na praia lá no Rio de Janeiro, onde um salva-vida, ele foi fazer uma ocorrência, eu não sei o que ele estava fazendo, e entrou numa circunstância a qual ele não conseguia mais sair do mar. Ele não conseguia mais sair do mar. E o próprio salva-vida estava perdendo a sua vida. Aí um jovem que estava participando de um campeonato, pegou a sua prancha e desceu no mar, naquelas pedras lá, se jogou no mar. Aí aquele jovem falou que ele teve que dar a prancha para o salva-vida porque ele estava sem força de nadar. Ou seja, aquele jovem foi resgatar a vida do salva-vida. E aquele salva-vida entendeu que ele não tinha mais condições de continuar lutando para vencer os obstáculos daquela onda. E ele se abraçou naquela prancha. E por isso que ele foi resgatado. Imagina se o salva-vida pensasse diferente. Eu sou salva-vida, eu consigo sair daqui, ia afundar, ia morrer. Eu sou ser humano, eu mando na minha vida, eu tomo conta das minhas atitudes, vai afundar, vai morrer. Aquele salva-vida entendeu que aquele momento era o momento dele se entregar àquela ajuda, pegar logo aquela prancha, abraçar ela, porque senão ele ia morrer. Ele não tinha mais força para vencer aquelas ondas bravas. Ele já não estava aguentando mais, ele subia e descia. Jesus Cristo, o Pai sabia que a gente não tinha força para vencer os pecados. O Pai sabia que o mundo nos dominaria. E por nos amar, entregou teu Filho. Porque nos amou, pegou tudo que Ele tinha e nos deu. O maior valor que Ele tinha, nos entregou. Que foi a vida do Filho dele. E o Filho dele, que é o Filho do homem, chamado Jesus Cristo, se entregou. Entregou a própria vida dele. Bebeu o cálice que tinha para ele.
para nos resgatar dessa vida que destrói o mundo. O precioso para Deus é a nossa alma. Como se nós fôssemos aquele salva-vida. O mar, as ondas do mar, fosse o mundo que estava nos afundando. Não tem um corinho, um louvor que diz o mar da vida? Não tem? Pode nos afogar? Aí diz, segura em quem? Na mão de Deus. E vai. Né? O mar da vida, quiseres nos afogar, segura na mão de Deus e vai. É bem isso. Entendeu? O mundo é esse mar que tira força, que tira ânimo, que traz tristeza, que machuca, que fere. Mas para Deus livrar nós de tudo isso, Ele deu o Filho dele. Então eu vou tornar a repetir. O Filho do Homem não veio para ser servido. O Filho do Homem veio para dar a vida em resgate de muitos. De todos aqueles que estão nele. Então fica a dica aí do assunto sério para mim e para você. Mateus 20. De 25, se eu não me engano, até 28 ou 29. Tá? O Filho do Homem veio para servir. E quem quiser ter uma vida eterna, tem que ser como o Filho do Homem. Vai ter que servir. Vai ter que beber o cálice. Vai ter que beber o cálice. Então, para que continuar se afogando no mar dessa vida? Para que continuar se afogando nas coisas deste mundo? O mundo nunca conseguiu te oferecer nada. Se ele te dá uma coisa, ele tira 3, 4. Sabe, igual aquela circunstância dos remédios. Você toma um para sanar, remediar, né? Remediar uma situação. Aí aparece duas ou 3 situações. Aí você tem que tomar mais 2, 3 tipos de remédio, sabe? Para sanar, para remediar o problema do primeiro. Ou seja, o primeiro remédio remedia, traz outros problemas. Quando você vê, você está tomando 3, 4, 5 tipos de remédios. Assim é o mundo. Ele lhe oferece algo agora, mas ele te escraviza em 3, 4 situações. Abandona esse mundo logo. Abandona esse mundo logo. Segura com urgência na mão de Deus e vai. Vai viver a vida que Cristo Jesus tem para você. Ele veio para nos resgatar. Vamos aceitar a vida que Cristo Jesus tem para nós. Por favor, vamos despertar nesta quarta-feira, 20 de abril de 2022. O assunto é sério. E o assunto é sobre entrega. O assunto é sobre vida eterna. O assunto é sobre abandonar as coisas deste mundo. O assunto é sobre servir. O assunto é estar no Filho do Homem. Até quando vamos ficar lutando? Já estamos cansados. Será que você não percebeu? Que você já está cansado? Cansada? E nada está resolvendo? Lá no começo eu disse algo pelo Espírito Santo. Jesus Cristo só alimentou aquela multidão porque elas estavam buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus. Quer as suas necessidades supridas? Corra para o reino de Deus. Corra para a justiça de Deus. Corra.
Corra, em primeiro lugar. Quer escrever o nome da tua casa no livro da vida? Corra para o reino de Deus. Corra para a justiça de Deus. Quer o melhor futuro para os teus filhos quando o teu fôlego de vida for tirado? Corra! Corra, mas corra, 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 mas corra! Não olha mais para trás! Corra! Para o reino de Deus e para a justiça de Deus. Corra! Desesperadamente corra! Como se estivesse numa prova de 100 metros. Corra! Corra, sem parar, para o reino de Deus, para a justiça de Deus. Tira esse embaraço. Tira esse embaraço que está diante dos teus pés. Está vagarosa demais, mulher. Tá? E aqui está um recado, tá? Está vagarosa demais. Tá? Está vagarosa demais. Deus já te libertou. Mas você não quer tirar essa corrente dos teus pés. Não quer tirar esse embaraço dos teus pés. Está vagarosa demais. Depois não adianta ficar orando para Deus perguntando se Ele havia te esquecido. Por quê? Não, está vagarosa demais. Já se libertou dessa algema dos pés e continua algemada. Tá aí um recado, hein? Tá um recado aí. Vagarosa demais. Tá com os pés embaraçados porque quer. Porque o Senhor já libertou. O Senhor já libertou. Glória a Deus. O assunto é sério.